escassez, sempre estaremos caminhando com Jesus. Assim seja. E o último hino, o nosso finado cantor cristão dizia exatamente isso: descansar no poder de Deus. Apesar das lutas, apesar das lágrimas, apesar das dificuldades, mas nós estaremos enraizados em Jesus, nós estaremos descansando no Senhor, pois as nossas vidas é de Deus, as nossas vidas lhe pertencem. E isso que nós estamos refletindo, começamos domingo passado, estamos tratando de um tema: a minha alma só descansa no Senhor dos Exércitos. A minha alma só encontra descanso no Senhor. O Salmo de número 62, que nós compartilhamos, nós já lemos, daremos a sequência, já trabalhamos os primeiros 4 estrofes desse Salmo. O Salmo começa a dizer o seguinte: somente em Deus, minha alma espera silenciosamente. Nós havíamos compartilhado com os irmãos, esse salmo é um salmo do rei Davi, um grande músico, compositor, inspirado e usado no poder do Espírito Santo. Quando ele escreve esse salmo, Davi está fugindo do seu filho. Davi está passando os momentos difíceis. Davi havia abandonado o trono, o palácio. Davi havia abandonado todas as riquezas, as glórias. O seu próprio filho está à procura dele para lhe matar. Um dos descendentes do rei Saul se levanta, amaldiçoando o rei o rei Davi, e dizendo para ele tudo que ele estava vivenciando era o castigo divino, porque ele usurpou o trono, ele havia matado o rei Saul. Toda a situação que o rei Davi enfrentou, esse salmo nos diz que ele permaneceu em silêncio na presença do Pai. Ele preferiu confiar no Senhor do que confiar no seu exército. Ele preferiu confiar no Senhor do que confiar no armamento. Ele preferiu confiar no Senhor do que nas riquezas, pois sabia, ele só poderia encontrar o descanso no Senhor dos Exércitos. Essa razão nós cantamos esse cântico. Quando você está cantando, está louvando Deus, faça uma reflexão de cada letra. Momento de louvor, de adoração, é momento de você se aproximar do trono de Deus. É momento de ouvir Deus. É momento de receber o milagre. É momento de ser curado pelo Senhor. O louvor e a adoração tem um poder transformador, sarador. O louvor liberta o ser humano. O louvor nos transforma, nos edifica, nos alimenta. Descansa no Senhor.
porque só nele nós encontramos o verdadeiro descanso. E a primeira verdade que nós trabalhamos, que Davi esperou em Deus. Davi preferiu esperar no Senhor do que se vingar. E a segunda verdade que nós compartilhamos com os irmãos, que o Davi, ele encarou a situação e levou tudo aquilo que estava promovendo as incertezas, o medo, talvez a insônia, perda de sono, preocupações, ele levou até o altar do Senhor. E nós vimos algumas verdades no domingo passado. E não sei de onde sempre busca o teu auxílio. Quando as coisas vão bem, não tem problema. Mas quando as coisas fogem ao nosso controle, quando nós não sabemos o que fazer, quando não existe uma porta para sair. Já imaginou? Você se depara com o povo de Israel no deserto. Por detrás, Faraó está perseguindo o povo com seu exército. À frente deles, eles se deparam com o mar vermelho. E nesse exato momento, que Deus desafia a nossa fé. E o povo começou a gritar, começou a lamentar, começou a bajular. Mas o homem que conhece Deus, que descansa no Senhor, ele faz o contrário. Ele clama ao Senhor, ele invoca ao Senhor. E quando Moisés clamou a Deus, nesse momento Deus responde a Moisés: por que o povo está clamando? Diga ao povo que marche. Imagina, o povo se depara à frente do mar vermelho, com a mesma situação que nós acabamos de frisar. Eles não sabem para onde ir, mas Deus ordena ao povo que precisa marchar. Ou seja, quando nós nos deparamos com certas situações, nós não sabemos o que fazer. Quando descansamos em Deus, nós podemos confiar na direção do Senhor. Nós podemos confiar naquilo que Deus está nos ordenando na palavra dele, mesmo você não está enxergando uma saída. Você consegue descansar em Deus nos momentos difíceis? Será que conseguimos descansar no Senhor nesse tempo de pandemia? Conseguimos descansar? Será que nós conseguimos descansar quando tudo perde razão na nossa família e você se depara com o Jó e sem questionamento, sem murmuração, mesmo não sabendo por que isso está acontecendo? Eu sou justo, eu sou íntegro, temo a Deus, consagro os meus filhos diante do altar do Senhor. A Bíblia diz que Jó, todas as vezes os filhos se reuniam depois da festa, pegavam os filhos, consagrava diante do Senhor. Ele passava o tempo de se consagrar diante de Deus e suplicar o perdão ao Senhor. Ele dizia: talvez os meus filhos cometeram pecado diante de Deus. Que família! Mas ele passa na provação. Jó descansou no Senhor dos Exércitos. Mas, queridos, hoje nós queremos trabalhar outras verdades que nós encontramos nesse salmo. Davi não somente esperou no Senhor, ele não somente encarou toda aquela situação, ele não fez de vista grossa, ele encarou a situação, levou diante do altar do Senhor. Mas Davi encorajou a sua alma nas promessas de Deus. Veja o verso 5
em diante. Somente em Deus a minha alma espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Sou ele a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação, a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Perceba que nesse salmo, Davi não está fazendo a petição. Davi não está orando, não está suplicando a Deus. Davi está recitando do que Deus é, do que Deus representa para a vida dele. Davi está encorajando a alma dele, apesar de enfrentar os momentos difíceis, porque ele sabia, quando a nossa alma é dominada pela ansiedade, é dominada pelo medo, é dominada pelos problemas, espiritualmente você não consegue mais enxergar o agir de Deus na sua vida. Quando somos completamente dominados pelos problemas, espiritualmente você não consegue mais enxergar a grandeza de Deus. Tudo está ruim, tudo está ruim na minha vida, nada vai bem. Olha a situação que estou vivenciando. Davi não ficou se lamentando, não. Ele encorajou a alma dele nas promessas de Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Sou ele a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Ele está encorajando a alma dele nas promessas do Senhor. Ele sabia que as promessas de Deus revigoram a nossa alma. Nós acabamos de ler isso, nosso querido irmão leu o Salmo 19. Eu não sei se você percebeu. O Salmo 19, verso 7, dizia isso. Salmo 19, que nós acabamos de ler, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Posso ouvir amém? A lei do Senhor é perfeita, restaura a nossa alma. A palavra de Deus reanima a nossa fé, pois a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Todas as vezes que nós estamos fracos espiritualmente, todas as vezes nós encaramos situações, problemas que assaltam o nosso interior, a nossa alma. Quanto mais nós nos afastamos da lei de Deus, deixamos de alimentar a nossa alma com a palavra divina, nós sucumbimos. Sucumbimos nos momentos difíceis de lutas, quando deixamos de alimentar a nossa alma com as promessas de Deus. É tão importante, queridos irmãos, o quanto orar a Deus e pregar para a nossa alma. A coisa mais importante nos momentos difíceis, quando você estiver no vale da sombra da morte, faça como Davi. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que ele está dizendo? Ele está alimentando a alma dele, dizendo para a sua alma: o Senhor é o meu pastor. Enquanto o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Davi não está dizendo
que o Senhor é meu pastor, jamais terei problemas. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Ele está dizendo o seguinte: se Deus for o meu pastor, é Ele que não me faltará. Eu terei lutas, eu enfrentarei problemas, eu vou perder o emprego, talvez a enfermidade vá me visitar, eu estarei no leito do hospital, mas o Senhor, se Ele for o meu pastor, jamais me faltará da presença dEle. Eu posso estar lá no leito do hospital, mas a presença de Deus estará comigo lá no hospital. Então, se a enfermidade me visitar, Ele, o meu pastor, estará comigo e Ele será a minha cura. Se os problemas, talvez, do luto me visitar, o Senhor, o meu pastor, estará comigo. A presença dEle não vai me faltar e Ele será o consolo nos momentos difíceis da minha vida. Se nós estamos dentro do aprisco de Jesus, tenha plena certeza que Jesus jamais vai te faltar na sua vida. Não importa onde você estiver. Por isso veja o verso 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Que afirmação, que afirmação, que convicção, irmão, que convicção, que fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está ao meu lado. Querido, diante de nossos anseios, necessidades, aflições e preocupações, devemos fazer uma pausa para ver o que a palavra de Deus nos diz, o que ela vem nos ensinar no dia de hoje. E precisamos acalmar o nosso coração e nos fortalecer naquele que é a nossa força. Quando nos vemos diante de dificuldades ou de problemas que não conseguimos de solucionar, nós chegamos a achar que estamos esquecidos aos olhos de Deus. Muitas das vezes pensamos que Deus esqueceu de nós. Deus nos abandonou, Deus não está me enxergando. Davi não teve essa convicção, ele não teve esse tipo de fé que nós falamos pela manhã, fé superficial. Davi tinha plena convicção, tinha plena certeza de um Deus onipresente, de um Deus onisciente e de um Deus onipotente que estava ao lado dele. Por isso ele conseguiu descansar no Senhor dos Exércitos. Muitas vezes dizemos: Deus esqueceu de mim. Isso acontece porque tiramos nossos olhos de Deus e olhamos para as nossas dificuldades, os nossos impossíveis. Precisamos alimentar a nossa mente, o nosso coração com a verdade de Deus, das suas revelações, das promessas que encontramos na palavra de Deus. Veja comigo o Salmo de número 42. Você consegue ter feito isso, encorajar a sua alma com as promessas de Deus quando a sua alma está batida? Você consegue fazer isso como Davi tem feito? Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diz continuamente. Qual é a pergunta dos inimigos de Davi? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Senhor? Já imaginou? Você está há anos na fé cristã, servindo Deus, e tem problemas que visitam nossa casa, nossa família, nós não esperamos, e às vezes nós suportamos. É como o apóstolo Paulo tinha um problema de espinho nas costas, um homem ungido, um homem que Deus usou poderosamente, mas aquela mulumba, não sei a frase que você usa aqui, permaneceu nas costas. Paulo clamou a Deus para que Deus retirasse aquela coluna invertida, mas Deus disse que a minha graça te basta. Sabe, tem situações que acontecem na nossa vida, Deus permite, e nós passamos anos orando e permanece assim. Aí de repente, lá de fora, houve pergunta, questionamento dos inimigos, dizendo: você está na igreja, mas por que isso não muda? Por que seu Deus não está operando na sua família? Por que Deus não está agindo na sua vida? E as pessoas te fazem essa pergunta: de onde está o Deus que você serve? Talvez isso tire paz no nosso coração. Isso pode trazer questionamento até para o Deus que nós servimos. Davi passa a noite chorando, lagrimando, porque existem pessoas que estão lhe questionando: onde está o Deus que você serve? Mas veja, o texto continua dizendo: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povos que iávamos em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão é festa. Mas quando ele chega no verso 5, ele muda. Ele faz uma pergunta, ele conversa com a alma dele. Porque aqui está o centro de todos os problemas que nos afetam espiritualmente. Davi faz uma pergunta para sua alma: por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? O que ele fez? Ele encorajou a alma dele. Olha o que Davi fala: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Amém. A Bíblia não está dizendo que nós jamais teremos problemas, já trabalhamos nisso. E Davi não está nos afirmando que nós não seremos abalados. No primeiro versículo que nós lemos, no Salmo 62, afirma que Davi está dizendo que enquanto o Senhor for a sua esperança, a sua rocha, a sua salvação, o alto refúgio, ele jamais será muito abalado. Porque existem aqueles problemas que nos pegam de surpresa, nós sentimos o medo, ficamos abalados, mas quando retiramos nossos olhos naquilo que está promovendo o medo em nossa alma e olhamos em Deus, nós começamos a alimentar a nossa alma com as promessas do Senhor. E você se coloca de pé, conversando com a sua alma: por que está batido minha alma? Por que se preocupa dentro de mim? Eu sei que está preocupado. Por que está preocupado? Com isso. Sim, eu sei, minha alma. Mas uma coisa te digo, minha alma: espera em Deus, confia em Deus, descansa no Senhor, porque ainda o louvarei, porque Ele é meu Deus, é meu Senhor. Que
Deus está dizendo para você e para mim, nos momentos difíceis da nossa vida, refúgio nas promessas de Deus. Encoraje a sua alma com as promessas de Deus. Não deixe a opressão de fora dominar a sua alma. Não deixe a mídia alimentar a sua alma. Perdão. Não deixe as palavras dos inimigos neutralize a sua fé. Ao contrário, corre nas promessas de Deus. Recita o que Deus já havia decretado na lei dele. A lei do Senhor é pura e perfeita. É puro e perfeito e restaura a alma. Entenda, queridos, para isso precisamos ler e meditar na palavra de Deus, a Bíblia diariamente, como alguém que desejoso de conhecer o outro. Busque estar sempre com ele, conversando, falando do que tem no seu coração e escutando o que está no coração do outro. Quando você abre a Bíblia, você está abrindo a lei do seu Deus. E você consegue ouvir Deus falar com você. Essa é a razão que nós estamos aconselhando a nossa igreja, o hábito de nós passarmos tempo com a Bíblia. Esse livro não é um qualquer livro. Eu já falei isso, eu vou continuar falando isso, afirmando aqui. Esse livro não é um livro de autoajuda. Esse livro aqui não é um livro da psicologia. Eu amo a psicologia e espero me formar. Está difícil, mas estamos indo com o Senhor. Esse livro aqui não é um livro da filosofia, não é um livro de matemática, não é ciências exatas que te falam o seguinte: você consegue dominar a tabuada que eu sei, então me cita 6 vezes 6 é 32, 6 vezes 7 é 42, 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 8 é 54. Não é ciências exatas. O Nunes, 9 vezes 9 igual a quanto? É 81. E 9 vezes 3 é 27. Esse livro é o livro daquele que criou os céus e a terra. E nele contém o poder para restaurar a nossa alma, para curar a nossa vida e para conceder salvação para todos aqueles que nele creem. Tenha tempo, passe tempo de meditar nesse livro sagrado. Mastigue esse livro. Namora com esse livro. Você quer ter uma fé sadia? Namora com esse livro. Você quer vencer as dificuldades da vida? Passe tempo nesse livro. Você quer encorajar a sua alma a vencer as angústias? Vencer a depressão? Tenha tempo de ler as promessas do seu Deus. Quando você pega esse livro e você medita nesse livro, algo espiritual acontece com a sua vida. Esse livro vai remover toda essa ansiedade no seu coração. Esse livro vai remover todos os medos da vista da sua alma. Esse livro nos dá a direção certa, nos dá paz, porque o livro dos livros é o livro daquele que criou os céus e a terra. Queridos irmãos, meditar significa pensar mais profundamente, ruminar, ou seja, mastigar o alimento e tornar a mastigá-lo de novo, como muitos animais fazem. O alimento é mastigado, engolido, depois volta na boca e é mastigado novamente. Espiritualmente, isso quer dizer que precisamos digerir bem a palavra de Deus, deixando-nos ser envolvidos por ela de tal
forma que ela transforma a nossa mente, conformando-a com a mente de Cristo. Nós precisamos ser como animais ruminares. Os animais ruminares, eles têm um hábito de comer, eles se deparam com pássaro, eles vão comendo, e vão engolindo, só que eles têm uma outra bolsa. O que vai naquela bolsa, eles não mastigam não, eles jogam tudo para lá. Depois, quando eles chegam no tempo de descanso, eles deitam, enquanto vão deitando, aí eles jogam de novo para a boca, aquilo que eles guardaram na bolsa, aí eles começam a mastigar lentamente. Nós precisamos fazer isso com a nossa vida, que é a palavra de Deus. Você precisa ser um cristão ruminar, mastiga, engole, mastiga de novo, vai mastigando essa palavra de Deus. Eu lembro que quando o Senhor foi tratando com o meu chamado, fui resistente, e um dia o Senhor me visitou, e eu tive uma visão. Eu estava realizando uma viagem longa, eu não sabia para onde eu estava indo, e eu ia, de repente ouvi a voz do Senhor me dizer o seguinte, tudo isso na visão, tá? Ele me deu um rolo, dizendo assim, coma esse rolo. Disse, mas isso aqui é um rolo? Disse, isso, tem que comer esse rolo. Coloquei na minha boca, comecei a mastigar aquele rolo. Mas quanto mais eu mastigava o rolo, aquilo inflamava na minha boca, e era tão amargo no começo. E a voz do Senhor continua me dizendo, mastiga mais uma vez. E quando eu comecei a mastigar, aquilo que era amargo começou a se transformar em doce. E o Senhor dizia assim, é assim a minha palavra. Quanto mais você vai mastigando da minha palavra, mais doce ela se torna aos seus lábios. Nós precisamos pagar o preço com a lei sagrada. Vivemos tempos difíceis, mas quem vencerá os tempos difíceis são aquelas pessoas que encorajam a alma deles, almas deles, as mesmas pessoas com a lei divina. O que vai te encorajar a vencer as dificuldades não é o esposo, não é a esposa, não é filho, não é ninguém, é o Senhor dos Exércitos, através da palavra do Senhor. Posso ouvir amém? Amém. Por isso o livro de Colossenses capítulo 3, vá rapidamente, nós já vamos passando o segundo ponto e terminar a nossa reflexão. Colossenses capítulo 3, verso 16. Gostaria um dos irmãos, uma irmã, faça a leitura para nós, por favor. Colossenses capítulo 3, verso 16. Alguém encontrou? Quanto fizerdes por palavras ou por obras, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Colossenses capítulo 3, verso 16. Olha só. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Em lugar de murmuração, medite na palavra do Senhor. Permita a palavra de Deus domine os seus pensamentos, o seu coração. E essa palavra vai nos animar.
mesmo enfrentando os momentos difíceis, nós conseguiremos louvar o Senhor dos Exércitos. Mesmo nos momentos difíceis, estaremos na altura de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas para isso, essa palavra deve habitar no seu coração e no meu coração. Gaste menos tempo com o celular e mais tempo com a Bíblia Sagrada. Gaste menos tempo nas notícias na televisão, mais tempo com o livro sagrado. Gaste menos tempo conversando com os irmãos. Isso é bom conversar, nós somos seres sociais. Gaste mais tempo lendo a palavra do Senhor. Crie um hábito de manhã, à tarde, à noite, 3 vezes ao dia. Como o seu organismo se alimenta. Quando você acorda, você toma café de manhã, à tarde, hora de almoço, à noite, janta. O seu corpo físico pede isso. E o nosso corpo espiritual necessita do alimento espiritual. Alimente o teu espírito com as palavras de Deus. Isso vai te encorajar, vai te animar. E quando as tempestades chegam à nossa vida, você consegue descansar como o rei Davi. E esperei silenciosamente no Senhor, porque dele virá a minha salvação. Quem pode descansar no Senhor? Somente aquele que confia plenamente no Deus dos Exércitos. Queridos, não permite que as palavras dos inimigos atinjam sua alma. Veja bem, o que Davi estava pregando na alma dele? O que Davi estava encorajando a sua alma? O texto que nós lemos no começo, vocês lembram? Que Davi, havia inimigos que diziam para ele, no verso 3, até quando cometereis vós um homem? Ou seja, até quando acometereis vós a um homem, todos nós, para o derribardes, como se fosse uma parede inclinada, ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira, se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Davi, ele era como se fosse uma parede prestes a cair para os inimigos, como um cesto prestes a cair para o chão. Ele reconhece as fraquezas dele. Enquanto os inimigos diziam que Davi vai cair, ele começa a ministrar no coração dele: oh, minha alma espera somente em Deus. Ele é a sua salvação, Ele é a sua esperança, Ele é a sua rocha, a sua fortaleza. Jamais será abalado. Enquanto Davi olhava para Deus, Deus era tudo para ele. E ele renova as forças dele no Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor era a salvação, Ele era a rocha, Ele era o alto refúgio. Ele poderia descansar e confiar no Senhor dos Exércitos. Mas em quarto lugar, Davi exorta o povo a confiar em Deus dos Exércitos. Veja o verso 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Que interessante, queridos. Davi não só esperou no Senhor,
não só encara o problema, levou no altar do Senhor. Ele não somente encorajou a alma dele com as promessas de Deus, mas ele viveu uma nova experiência e começou a exortar o povo. Davi, sabe o que está falando. Ele teve a experiência do cuidado do Senhor. Agora ele indica o caminho e nos revela a única pessoa que devemos confiar em todo o tempo. Davi está dizendo: o povo, confiai no Senhor eternamente. Ou seja, quando alguém faz uma viagem para Israel e chegando lá, você precisa de guia para te conduzir lugares turísticos que você quer conhecer. É o meu sonho. Todo homem que faz a teologia, ele quer chegar lá na terra de Israel para conhecer aquilo que você estudou na arqueologia bíblica, né? Nós estudamos várias coisas para você se deparar com a realidade daquilo que você estudou, até aquilo que nós pregamos. Davi está dizendo: eu conheço uma pessoa, Rafa, eu experimentei essa pessoa, e uma pessoa confiável. Ou seja, o irmão Gilberto, ele é um técnico da informática. Quando alguém leva o trabalho para o irmão Gilberto, e a pessoa vivenciou de como ele recepcionou a pessoa, como ele trabalhou, atendeu, e o trabalho foi bem feito, essa mesma pessoa vai ser um instrumento para indicar outras pessoas para conhecer o trabalho do nosso irmão Gilberto. Você está me percebendo? Ou seja, isso que acontece na nossa fé cristã, isso que acontece com a nossa vida. Davi está aconselhando o povo de algo que ele vivenciou, de um Deus que ele experimentou, das experiências que ele teve com Deus, do cuidado do Senhor dos Exércitos. Agora ele começa a aconselhar o povo. Pode confiar nesse Deus, não somente hoje, mas confia nele todo o tempo da vossa vida, porque ele é o lugar de refúgio. Sabe o que aprendo aqui, queridos? Que nós podemos confiar. A única pessoa na face da terra que eu e você precisamos confiar é o Senhor, porque Ele não mente, Deus não erra, Deus Ele não muda, e Deus não se arrepende, e Ele não decepciona ninguém. Os que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. E eu, o que aprendo aqui, a outra lição: tudo que acontece com a sua vida, ouça isso, tem um propósito. Tudo que acontece com a minha vida tem um propósito. Qual é o propósito? Deus quer me ensinar a ter uma vida de intimidade com Ele, viver novas experiências com Ele. Mas quando essa situação passar na minha vida, eu serei instrumento de Deus para auxiliar outras pessoas que estarão passando na mesma situação que eu estou passando hoje. Então, por isso eu quero te aconselhar: não largue a cruz, não largue essa cruz. O que acontece com a sua vida tem um propósito de Deus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler rapidamente. Segunda Epístola de Paulo, capítulo 2. Vamos ler no primeiro verso 3.
Vamos ler versos 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Olha o que a Bíblia fala. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Toda consolação, toda experiência que você vive com Deus, um dia vai servir para o bem de outras famílias. Por isso, aguenta um pouquinho essa cruz nas suas costas, suporte um pouquinho. Deus sabe o que está fazendo com a sua vida. Quando eu deixei o meu país, eu passei fase lá no seminário, no segundo ano, de questionamentos. Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que nesse país, sem mãe, sem irmão? Por que o Senhor me colocou nesse seminário de um sistema coreano? E eu, um jovem que gostava de trabalhar, sustentava a minha família, ficar 4 anos fechado lá, não pode trabalhar. Vinha várias perguntas na minha vida, até que um dia Deus trabalhou no meu coração com as promessas dele. Você não conhece o seu amanhã, nós não conhecemos o nosso futuro, mas Deus sabe o que Ele faz para a nossa vida, porque Ele conhece o nosso amanhã. Por isso, viva essas experiências com Deus. Aprenda nos momentos difíceis o que Deus está te ensinando. Amanhã haverá pessoas que Deus vai colocar ao seu lado, e você vai se deparar que a mesma situação que aconteceu com você há 3, 4, 5, 10 anos atrás, e Deus coloca a mesma pessoa com a mesma situação, e você se depara naquele momento, você será esse instrumento para edificar a vida de outras pessoas. Queridos, eu entendo outra verdade com Davi. Quando você leva um consolo de Deus na vida dos outros, ao mesmo tempo nós nos completamos. Quando eu começo a transferir aquilo que eu vivo com o Senhor, aquilo que Deus trabalhou na minha vida, para auxiliar outras pessoas, e amanhã as mesmas pessoas se colocam de pé, começam a caminhar na fé cristã, e nesse momento nós nos realizamos, nos completamos na obra de Deus. E você olha para trás e diga o seguinte: valeu a pena passar na aflição, valeu a pena ter passado nas tribulações, valeu a pena ter passado nas provações. E Deus nos forjando, nos preparando para algo melhor que Ele tem para mim e para você. Eu quero concluir com vocês nesta noite, queridos. Nos momentos difíceis da nossa vida, devemos buscar o socorro a Deus. E Deus deve ser o suficiente para mim e para você. E nós devemos confiar nele em todo o tempo. Não confia somente hoje, não confia somente amanhã. Você precisa confiar em Deus em todo o tempo, porque o Senhor Ele não muda. Aquele que fez a promessa há de cumprir na sua vida. Aquele que te salvou há anos vai te conduzir vivo, sã, até a eternidade. Mas para isso, tudo que acontece na nossa vida, quando foge controle,
não sabemos o que fazer, recorra para Deus, corra para o Senhor. E Deus deve ser o suficiente. Não use essa linguagem, muitas das pessoas usam, que Deus me ajude, eu também devo me ajudar. Não, ou você confia plenamente em Deus, ou você não confia. Ou você descansa no Senhor, ou você não descansa em Deus. Você busca o socorro a Deus, e Deus deve ser o suficiente para a sua vida e para a sua família. E você precisa confiar para todo sempre, porque não existe ninguém, e jamais existirá alguém na face da terra que você pode confiar plenamente a sua vida. Somente alguém está sentado no trono, aquele que tem o poder de sustentar o universo e sustentar as nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos falar com o Senhor. Escute, Davi sobe o lugar de refúgio, encontrou alguém que ele precisou confiar. Ele levou todo o problema dele no altar do Senhor, mas ele encorajou a alma dele com as promessas de Deus. E em quarto lugar, ele exaltou o povo. Faça isso na sua vida. Encoraje, converse com a sua alma. Lá no quarto, quando as coisas não vão bem, converse com a sua alma. Converse. E fala para a sua alma que deve descansar nas promessas de Deus. Fala para a sua alma para não se perturbar. Fala para a sua alma, precisa descansar no Senhor, porque ainda Deus opera milagres. Deus ainda salva, Deus ainda restaura, Deus ainda abre a porta, Deus ainda abençoa. Fale as promessas de Deus com a sua alma. Mas talvez Deus está colocando uma pessoa ao seu lado para você exortar, para você edificar daquilo que Deus está trabalhando com a sua alma. Você precisa transferir o que Deus está fazendo com a sua vida com outras pessoas. Pai querido, nós te rendemos graças mais uma vez nesta noite. Queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer pelos momentos de louvores, por meio da oferta. Nós te agradecemos pela boa mão do Senhor em nossas vidas. Pai, obrigado. Essas lições que estão em